Vamos lá, pessoal, para a nossa 20ª aula da NBR 6122. Chegamos na nossa 20ª aula. Conto com o seu compartilhamento de informação, com o seu comentário. Estou à disposição. Vem comigo! Oi, pessoal! Chegamos na nossa 20ª aula sobre a NBR 6122 de 2019. Caminhamos! Meu nome é Christian Porcino. Como eu falei, nós já estamos na aula 20 e a ideia é a gente caminhar nessa norma NBR 6122, aprendendo sobre os seus conceitos, caminhando passo a passo, capítulo a capítulo, item a item, buscando a explicação um pouco mais profunda do que está sendo colocado na norma, dando as dicas, chamando a atenção, abrindo o seu olho. Colocando conceitos que podem te ajudar a aprimorar a sua análise de fundações, não somente no projeto, como também na execução, os cuidados que nós temos que tomar para executar uma fundação de forma correta e segura, para projetar uma fundação de forma correta e segura, para obter dados de projeto e execução de fundações, que é o caso que nós estamos vendo agora no capítulo 4 das investigações geológico-geotécnicas, da norma, e o nosso moto, que eu insisto e vou insistir até a gente acabar esse capítulo 4, que projeto e investigação de solo não é custo, é investimento. Você investe em investigação, você investe em projeto, você não tem custo relativo a isso. Ah, Christian, tem custo sim. Não, mas a mente nossa tem que ser que eu estou investindo naquilo, tá? Para a gente obter informações importantes para o nosso projeto. Portanto, aula de número 20, parte 8 do capítulo 4, Investigações Geológico e Geotécnicas, onde a gente está estudando, aprimorando e aprofundando em conceitos para a gente ficar forte na teoria, forte na hora de resolver problemas. E a engenharia é resolução de problemas, resolução de situações. Engenhar é isso, e nós precisamos obter informações para a nossa caixa de ferramenta. Nós temos que ter informações aqui para essa caixa de ferramenta nossa funcionar de forma eficaz e rápida quando ela for solicitada para isso. Precisamos conhecer esses conceitos, até mesmo para saber o que a gente está criticando, né, gente? Às vezes a gente vai criticando, fala, isso aí tá... Mas por quê? Por quê? Por que isso está lá na norma? Algum motivo tem e a gente precisa entender isso basicamente de forma muito boa. Então, nesse capítulo 5, fazendo o resumo inicial de sempre, nós estamos obtendo o quê? Parâmetros de quê? De resistência, deformabilidade e de permeabilidade. Hoje, nessa aula de hoje, nós vamos aprimorar um pouco sobre os ensaios. Mas a gente ainda termina o capítulo na próxima aula, nas próximas aulas a gente termina o capítulo, nas duas próximas aulas nós vamos falar de ensaio de permeabilidade também, nós vamos falar com a importância dessas situações, Indico mais uma vez o livro do Schneider Odebrecht, porque é um livro que nos dá essas informações atuais sobre esses ensaios, muito fácil a leitura, seja de graduandos, como de pós-graduandos, como de profissionais juniores ou sêniores. Então, assim, é um livro que tem que estar lá na nossa biblioteca, é importante. Falamos de sondagens mistas e rotativas, da importância de obtenção dessas amostras, da análise do perfil de rocha. Essa rocha é fraturada, essa rocha é consistente, essa rocha tem fraturas, muitas fraturas, qual que é o RQD, qual que é a informação necessária para isso. Lembrando que nós estamos passando por isso aqui, em um outro momento nós vamos aplicar isso aí de forma mais eficaz e prática. Estamos analisando o que a norma nos pede. O que a norma nos ensina. Depois nós vamos calcular a fundação, dimensionar a fundação aqui no canal, nós vamos fazer várias coisas e aí isso vai ficar bem prático, Falamos da qualidade de obter um dado inicial, um dado adicional do atrito lateral, falamos quão importante isso é, quão fácil isso é quando adicionar esse item nas sondagens, mas também falamos da importância de eu conhecer as teorias relativas ao uso deste fator. Porque se eu não conheço a teoria correta, eu vou usar esse fator errado.
Então eu tenho que tomar muito cuidado, tenho que pesquisar, tenho que estudar, insisto, estuda, procura informação, busca informação no exterior, busca nacional, busca teses, o que a turma está estudando nas grandes universidades, nos grandes centros de pesquisa, o que eles estão estudando, como que eles estão estudando, que respostas eles estão chegando. Falamos do ensaio de Cone, falamos do ensaio de palheta, do Vanitest. Na última aula falamos do ensaio de placa, né? Falamos da importância da obtenção de dados de forma até simples, a interpretação do resultado, mas o ensaio, quão demorado ele é, os cuidados que a gente tem que tomar em relação a esse ensaio de placa em fundações diretas, o cuidado enorme que nós temos que tomar em alguns pontos. E hoje nós vamos falar do ensaio, também vamos falar de outros ensaios, mas vamos começar pelo item 456. Esse item 4.5.6 fala do ensaio pressiométrico. Isso para profissionais do dia a dia de fundações prediais, por exemplo, parece que é grego, né? É grego, né? Mas eu alerto a vocês e eu sou favorável sempre a que nós tenhamos conhecimento de todas as coisas. Por quê? Realmente, você precisa entender o nível de tensão que você está trabalhando no solo. Eu estou falando de tensões consequentes de uma casa de um andar ou de um edifício de 50, 60 andares. Eu estou falando de uma barragem, né, um vertedouro de concreto. Eu estou falando de uma estrutura, um estádio de futebol, uma arena dessas aí. Do que a gente está falando, né? Então a gente precisa, pessoal, como engenheiro de fundações, conhecer esses ensaios. Nós somos um ser híbrido. Nós somos um ser híbrido geotécnico estrutural. Nós não podemos ter aquele olhar só estrutural. Lembra do caolho da primeira aula? Lembra? Cara, nós não podemos ser cego de um olho, olhar só estruturalmente, e nem só cego do olho, olhar só geotecnicamente. Nós temos que olhar das duas formas. Eu tenho que olhar o material que compõe a minha fundação, mas eu tenho que também olhar o material onde essa fundação está instalada. Então eu preciso conhecer metodologias para obtenção de parâmetros de resistência, deformabilidade e permeabilidade. Eu preciso conhecer. Por quê? Vai chegar tempo que alguma interferência, alguma informação, alguma questão vai ser sanada, algum problema, alguma pergunta, com outro tipo de ensaio. E eu, como técnico, como experiente na área, como consultor da área, nós, né, como consultores da área, nós precisamos conhecer o que tem de melhor. Lembrando que existem coisas além desta norma. Então nós estamos aqui vivendo só o momento da norma. Existem coisas evoluindo, que eu vou conseguir obter essa informação com conhecimento adicional, com estudo, mas nós vamos nos ater à norma para que nós possamos aprender o que a norma fala e por que tem isso aí. Por exemplo, NBR 6122/2019, no seu item 456, ela fala sobre o ensaio pressiométrico. Este ensaio consiste o quê? Na expansão de uma sonda cilíndrica no interior do terreno em profundidades pré-estabelecidas, ok? Definir a profundidade, vou introduzir uma sonda cilíndrica. Calma. Dependendo do modo de inserção do pressiômetro no solo, pode ser classificado como pressiômetro em pré-furo, ou de Menard, autoperfurante. O ensaio permite a obtenção de propriedades de resistência e tensão de deformação do solo. Nós vamos trabalhar com pressão e nós vamos falar ali como, né? Então, basicamente, essa figura é muito feliz na interpretação aqui, né, do ensaio, né? Ela nos mostra aqui, ó, primeiro, item 1, né, mostrando aqui para nós, é feita a perfuração com circulação interna, né, com circulação de água interna ao revestimento, eu faço a perfuração, obviamente, até a profundidade pré-estabelecida, definida, onde eu quero obter informações. O passo 2, eu removo as ferramentas de perfuração. No passo 3, eu limpo, eu preciso limpar esse meu furo, né? Eu preciso limpar. Eu introduzo no passo 4, né? No step
4 aqui, eu introduzo esse pressiômetro e eu executo o ensaio de pressão, que nós vamos mostrar mais informação sobre ali. Então, esse ensaio é o único ensaio que mede deformação e resistência limite. Então, olha só, eu vou medir deformação e resistência limite. E olha que legal, né? Até aqui, ó, vamos olhar para o gráfico, assim como a gente fez lá no ensaio de placa, né? Vamos olhar para o gráfico aqui, para esse gráfico, né? E obter algumas informações, né? Aqui você vê uma fase pseudoelástica sendo definida, né? Eu falo falsa elástica, né? Porque a gente está falando de elemento solo, né? Estamos falando assim, então assim, é uma fase intitulada como pseudoelástica, onde vai definir o nosso módulo de Menar. Agora, pressão limite. Quem é essa pressão limite nesse ensaio pressiométrico? É a pressão correspondente a 2 vezes o volume original da cavidade, ou seja, eu chego no limite de pressão até o dobro do volume original da cavidade. Então eu paro nesse momento, né? Esse é meu ponto, né? Qual que é a minha pressão limite? A 2 vezes o volume original. Né? Então essa é uma outra informação. O módulo pressiométrico, né, esse módulo obtido, né, módulo pressiométrico, é determinado com base na inclinação do trecho linear da curva. Linear da curva, então, é a fase pseudoelástica. Essa inclinação, então, vai nos dar a base para determinarmos esse módulo pressiométrico, que é uma das fontes de informação desse meu ensaio pressiométrico. A pressão limite é determinada quando a cavidade expandida atinge o dobro do volume original, o volume da sonda, né? Que é o volume original, é o que a gente falou da cavidade. São informações importantes, né? Então esse ensaio, gente, antes da gente passar para o dilatométrico, ele vai nos informar esses índices. E assim, quando a gente evolui na teoria do ensaio pressiométrico, nós obtemos informações importantes, né? É o que a gente falou aqui, ó. Ele é o único que mede deformação e resistência limite. Ele mede. Ele está medindo a deformação e a resistência limite daquele ponto. E essas informações, quando a gente evolui nos estudos, né, busca informações, ela nos dá informações importantes sobre o solo, adicionais àquilo que a gente vem obtendo com os ensaios convencionais. 4.5.7 fala de ensaio dilatométrico. Poxa, o que o ensaio dilatométrico ou dilatômetro de Marquette fala para nós? O ensaio dilatométrico consiste na cravação de uma lâmina, você vai ver ali que possui um diafragma, né? Vamos ler, que possui um diafragma. Esse diafragma é empurrado contra o solo pela aplicação de uma pressão de gás. Então eu tenho esse equipamento, né, que vai descer, ele tem um diafragma, eu vou mostrar para vocês ali, ele é empurrado contra o solo pela aplicação de uma pressão de gás, ok? O ensaio pode ser usado para determinação da estratigrafia e pode dar indicação da classificação do solo. Propriedades dos materiais ensaiados podem ser obtidas por correlação, são as famosas correlações, né? Sobretudo em depósitos de argila mole e areia sedimentar. Parênteses sobre as correlações. É muito importante, eu já falei sobre isso, repito, é muito importante a gente usar a correlação. Ponto 1, é importante eu conhecer as correlações. Ponto 2, é fundamental eu conhecer a origem da correlação. Quando, como, a partir de que aquela correlação foi determinada. A gente gosta de uma fórmulazinha, a gente ama um macetinho, né? Ah, qual que é o macete aí desse negócio? Me explica aqui qual que é a formulinha que eu uso para calcular isso aí. Amamos, né? Mas vamos tomar cuidado. Da onde veio isso? Isso veio a partir de uma bateria de ensaios? Ó, legal, muito importante. Mas que ensaio onde? Que tipo de solo? Caracterizado de qual região? Deixa eu ver a característica, deixa eu ver essa estratigrafia, deixa eu ver a caracterização desse solo. Por quê? Não é só a gente extrapolar a coisa para o nosso, não. Eu só pegar e usar. Eu posso até extrapolar, mas eu tenho que ter um raciocínio. Eu preciso saber aonde eu estou pisando. Isso é fundamental. Então aqui o equipamento, né? Vai dessa observação. Detalhe da lâmina, né? Mostrando aqui o diafragma, né? Mostrando para nós esse diafragma, unidade de controle dessa pressão para dilatar, né? Então ele é realmente um ensaio
que é feito com a introdução, né? A introdução desse nosso equipamento e a medida, né? Você vê aqui, acompanhando aqui essa figura do teste dilatométrico, né? A gente vê que é inserido, né? Inserido no solo essa pressão, e essa pressão vai chegar até uma expansão de 1,1 milímetro aqui do nosso diafragma. E aí eu obtenho essas deformações, obtenho essas informações, obtenho essas características, onde eu posso, com isso, né, determinar, tanto em solos argilosos como arenosos, esse meu índice do material. Esse índice do material em função de quem? Em função, nos solos arenosos, a pressão P1 é apenas um pouco maior do que a pressão P0, enquanto nos solos arenosos a diferença é bem maior, né? Então, uma característica de eu diferenciar um solo fino para um solo grosso é essa diferença, né, entre essa pressão inicial e essa pressão final, sendo que a pressão final é aquela pressão obtida com 1,1 milímetros, né, de expansão ali do diafragma, né? Isso é importante para nós, né? Ela dada em quilo por centímetro quadrado aqui, você vê distâncias pequenas entre PO e P1, solo fino, né? Ou seja, essa expansão, ela foi, né, essa diferença de pressão entre um ponto e o outro para chegar nesse 1,1 milímetro ali atrás, ela é uma diferença menor. Aqui nos solos grossos essa diferença é bem maior. São ensaios, né, gente, que a gente faz em campo para obter informações de deformabilidade, de resistência, de permeabilidade. Eu tenho vários tipos de ensaio, né? Aqui uma comparação, um resumo do que a gente viu até agora em relação a esses ensaios, o SPT, não somente o SPT, mas como as sondagens mistas e rotativas no caso de aparência de rocha, né? Eu tenho o CPT, que é o cone, a introdução desse cone, eu tenho o DMT, que é um ensaio dilatométrico que vai medir exatamente aquele P0 e aquele P1, vai mostrar aqui nesse diafragma essa situação. Eu tenho o pressiométrico, defino a profundidade, jogo pressão, defino essas minhas histórias em função do dobro, eu consigo medir deformação e tensão, desculpe, no solo, e tenho o Vanitest, né? O Vanitest me dando aquela resistência ao cisalhamento, mostrando para nós essa informação com suas vantagens e desvantagens. É importante eu conhecer isso tudo. Às vezes a gente para só aqui no primeiro. Nosso conhecimento fica limitado ao SPT. Engenharia do SPT, né? Fica limitado ao SPT. Gente, a gente resolve a maioria dos problemas com SPT? Resolve, eu sei disso que nós resolvemos. Mas, às vezes, nós podemos ter uma informação muito melhor a partir de outros. E também lembra que esse capítulo é ensaios complementares. Eu posso obter informação com o SPT e complementar com outros ensaios. Eu posso ter uma informação mais precisa complementando os ensaios com outras informações. Fechamos a aula de número 20? Fechamos a aula de número 20. Continuamos em investigações geológicas e geotécnicas? Continuamos. Na próxima aula falaremos mais sobre esse capítulo e encerraremos provavelmente em 2 aulas o capítulo 4 e aí daremos mais passos. Conto com a sua divulgação do canal, com seu like, inscreva-se, peça mais pessoas para inscrever, vamos divulgar a informação, vamos compartilhar conhecimento. Um abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa 20ª aula? Vamos caminhando pelo capítulo 4, investigações geológico-geotécnicas, vamos caminhando e aprendendo cada dia mais informações. Conto com o seu like, com você inscrever no canal e conto com a divulgação do nosso canal. Podem contar comigo no que precisar, sempre à disposição. Um abraço e até a próxima aula!